Bom dia. Bom dia. Bom dia, Dom. Seja bem-vindo à aula de hoje. Bom dia, bom dia. Obrigado, pastor. Vamos começar, gente? Hoje a aula vai ser bem rapidinho, eu preparei uma aula bem rápida, eu pretendo não passar muito do horário aí. Vamos lá? Vamos começar? Quem pode orar para a gente começar aí? Pastor Mota? Eu posso. Eu. Obrigado, pastor. Senhor Deus, nosso querido Pai que está nos céus, Todo-Poderoso, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, pela nossa existência, pela preservação das nossas vidas e por esse momento tão importante em que nós nos reunimos para tratar assuntos a respeito à Tua palavra, a respeito ao reino dos céus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o teu filho, que estará ministrando a tua palavra para nós nesta manhã. Usa ele com poder, com unção, com autoridade, com graça, para que todos nós possamos ser fortalecidos, enriquecidos com a tua palavra. Deus, toma em tuas mãos cada um dos teus filhos que estarão participando desta escola dominical. Estende a tua mão sobre eles, que todos nós possamos estar com a mente, com o coração ligado a Ti, ao reino dos céus, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Então ministra sobre nós a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu querer. Te damos graças, meu Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos estar com vocês aqui nessa manhã. Está todo mundo me ouvindo bem? Bom dia, Daniel. Tá todo mundo ouvindo bem? A gente vai falar sobre o tema da nossa revista, O Bom Samaritano. Né? Nossa revista. Eu procurei não empreender muito a revista, mas a revista, na realidade, ela está com um assunto bem legal. Quem não leu, dá uma lida lá, que o assunto está bem interessante, o autor. Né? Mas eu procurei não empreender muito a revista. Mas nós vamos começar aqui a ler o texto, né, da nossa revista, que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, 25 ao 37, que diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Aqui nesse texto, nessa parábola que Jesus ele colocou aqui, né? O significado dessa parábola, né, do bom samaritano, ele vai falar sobre
a prática do amor e o cuidado do próximo. Esse é o assunto principal desse texto aqui, né? A prática do amor e o cuidado ao próximo. Não só quando a gente lê a palavra de Jesus e quando você lê os ensinamentos de Jesus, mas não só as palavras, como as ações de Jesus são um grande exemplo para nós cristãos, né? Amar como Jesus amou é extremamente nobre, né? É amar sem olhar a quem, é criar empatia e entender o outro com, com, com as necessidades físicas e afetivas. Amém? Então, Jesus, ele é um grande exemplo de amor ao próximo, de olhar a necessidade do próximo e não julgar pela aparência, mas ele se coloca no lugar da pessoa, né? E sempre estava disposto a fazer o bem, né? A gente vê grandes exemplos, né, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós vemos Jesus, né, em ação. A gente sempre vê isso em Jesus, né? Essa atitude, né, de amor ao próximo, né? Jesus sempre ele estava envolvido, né? Sempre estava e a gente não vê Jesus ele excluindo ninguém. Na realidade, o ministério de Jesus era para sempre procurando colocar essas pessoas, né? Juntar essas pessoas, né? Fazer com que essas pessoas se sentissem aceitas, né? Jesus ele ia muito, ele abraçava aquelas pessoas, né, que se sentiam excluídas, minorias, né? E acho que vocês podem, na realidade, né? Vocês estão aí me ouvindo, vocês podem ou me parar aqui, ou vocês podem fazer a colocação de vocês à vontade, ou depois vocês podem fazer a colocação de vocês, né? Mas Jesus, ele abraçava, né, essas minorias, né? E eu observo que acho que era uma coisa que incomodava, né, as pessoas, né? E você vê Jesus sempre no embate daquelas pessoas, né, que se sentiam conhecedoras da palavra de Deus, né? E quando eles viam Jesus, né, abraçando essas pessoas, indo na minoria, andando com pessoas que eles consideravam que eram pessoas sem importância, isso incomodava eles, né? Tanto que Jesus vivia no embate, né, com essas pessoas, né? E isso incomodava bastante essas pessoas, por ver Jesus sempre ali com essas minorias mais rejeitadas, né? As pessoas que a sociedade não abraçava e não cuidava, e Jesus abraçava essas pessoas, trazia uma palavra, se colocava no lugar delas, né? Então, essa parábola aqui do bom samaritano, ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre empatia, de você se colocar no lugar do próximo, sem olhar a sua cor, sem olhar a raça, sem olhar a sua condição financeira, né? E esse texto ele vai falar exatamente sobre isso, o nosso comportamento como cristão, como ele deve ser. E a gente vê alguns personagens principais aqui. Eu começo e faço uma pergunta para você: você consegue se enxergar dentro desse texto aqui que a gente acabou de ler? Quem você consegue se ver aqui, né? Quem você acha que você seria nessa história aqui? Será que você seria o sacerdote? Será que você seria o levita? Será que você seria o bom samaritano, né? Quem você seria nessa história aqui? Será que nós somos aquelas pessoas que somos conhecedoras da palavra, entendemos, compreendemos, lemos a palavra todos os dias, mas quando chega no momento da gente realmente praticar, nós olhamos as pessoas que estão sentindo necessidade, que precisam, olhamos e passamos de longe, vou fingir que nem vi. Hoje nós seremos o samaritano, né? Que aqui nesse contexto aqui, é, 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 a Bíblia, na realidade, ele não vai falar quem era aquele homem que caiu na mão dos assaltantes, né? É uma pessoa anônima. Jesus não dá ali grande
grandes detalhes de quem é aquele homem. Só fala que aquele homem ele caiu na mão dos assaltantes, né? Poderia ser qualquer pessoa, mas Jesus deixa aquela pessoa anônima ali, né? E aquele samaritano, né? Ele num ato de amor, de compaixão, de ver aquela pessoa ali deitada, né? Ele se compadece e vai e cuida daquela pessoa ali, sem saber quem ele era, sem saber qual era a condição financeira dela. Ele não queria saber nada disso. Ele viu uma pessoa ali precisando de ajuda e correu para ajudar, né? Isso é um grande exemplo para nós cristãos, né? E, e a resposta de Jesus para aquele homem, né, aquele mestre da lei, ele disse assim: olha só, rapaz, alguém quer falar alguma coisa? Desculpa. Então vamos lá, pessoal. E a resposta do que Jesus disse para aquele homem, ele falou: rapaz, você respondeu bem, né? Você tem conhecimento da lei, né? Você conhece, você respondeu muito bem. Se você quer dar a vida eterna, né? Então faça isso que você acabou de falar para mim, né? Faça isso daí e você vai obter a vida eterna. Então, a resposta de Jesus, ela vai se harmonizar com o ensinamento bíblico de que a lei ela é santa e que a obediência perfeita, né, a ela, a lei, né, ela vai o quê? Vai resultar a vida eterna. A obediência perfeita à lei, ela vai resultar a vida eterna. Né? Mas aí tem um ponto, né, nessa questão aqui, né, tem um probleminha aqui, né? O problema é que enquanto a lei ela é espiritual, né, de contrapartida o homem ele é carnal, né? Como Paulo disse, eu sou vendido ao pecado, né? Em Romanos 7,14, né, nós vemos Paulo nesse embate, nessa questão, né? Ele diz assim, aqui, Romanos 7, 21, 24, que diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, e ele conclui: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, né? Então a lei, ela é espiritual. E Paulo aqui, né, ele descobriu que ele era uma pessoa carnal. Ele era uma pessoa carnal, né? Ele chega a dizer que eu sou vendido sobre o pecado, né? Ou seja, com a sua mente, né? Com a sua mente ele servia a Deus. Com a sua mente ele servia a Deus, mas ele também notou, né, que nada de bom habitava em sua carne. Nada de bom habitava em sua carne. Né? Em Romanos 7,18 ele vai falar isso. Assim como a sua carne, né? Ele não podia fazer, como pode ser, ele não podia fazer outra coisa se não servir à lei do pecado, né? A sua mente que servia a Deus era contra o quê? Era contra a sua carne, que servia ao quê? Que servia ao pecado. E isso, né, esse embate, essa questão, né, que o Paulo vai falando, que isso criou o quê? Uma oposição. Ele criou uma oposição da vontade em seu corpo. Então, Paulo vai falando sobre essa questão aqui. E ele reconhece, né, que nós somos pessoas sujeitas a esse tipo de questionamento da nossa vida, né? Que nós somos falhos. Por mais que a gente queira fazer a vontade de Deus, mas o mal, ele está sempre próximo de nós, né? A nossa tendência humana era sempre puxar para o lado ruim. E quando nós vemos aquele homem ali, que era conhecedor da lei, né? Ele querendo se justificar, ele diz assim, ele chega para Jesus e diz assim: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Será mesmo
aquele homem não sabia e não entendia a lei? Será que ele não conseguia entender, né? Será que ele não sabia o que estava escrito ali na lei, ou o que a lei pedia o que ele deveria fazer? Aquele homem, certamente ele sabia, né, o que ele tinha que fazer, mas na realidade ele preferiu o quê? Quando eu leio esse texto aqui, esse cara tá dando um de João sem braço. Ele sabe o que ali está pedindo, ele sabe o que deve fazer, mas ele prefere não querer fazer aquilo que a lei está pedindo para ele fazer, né? Então, vou fingir aqui que eu não sei, né? Vou dar um de João sem braço e vou deixar essa questão para lá, né? Eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer, eu vou amar quem eu devo achar que eu devo amar, né? Meus amigos, aquelas pessoas que eu mais gosto, e aquelas pessoas que eu não quero, eu vou ignorar completamente, eu não quero saber, entendeu? E eu prefiro dar um de João sem braço aqui e deixar essa questão para lá, né? Ele preferiu o quê? Falar para Jesus, justificar o quê? A sua falha, né? Mas a partir do momento que ele fala isso, quem é o meu próximo, o que se dá a entender é que aquele homem, ele não cumpria a lei como deveria cumprir, né? Ele não cumpria a lei como ele deveria cumprir. Então, esse questionamento que ele faz para Jesus, quem é o meu próximo, mostra para ele que ele era falha, ele estava falhando no cumprimento da lei, né? Para encobrir os seus erros, para encobrir a sua negligência na questão do amar ao próximo, né? E eu posso dizer assim, até uma questão de cobrir os seus preconceitos, né? Então, assim, nós entendemos que você lidar e você se relacionar com pessoas, né? E agora estou falando em outra questão, você se relacionar com pessoas, na maioria das vezes, assim, é bem difícil você lidar e você lidar com pessoas, né? E nós somos bem seletivos, né? Quando se trata de que tipo de pessoas que nós queremos ao nosso lado. Nós somos bem seletivos. Seja na escolha de pessoas, coisas simples. Se nós vamos começar a namorar, nós escolhemos qual é a pessoa que nós queremos nos relacionar, né? Nós queremos uma amizade, nós selecionamos que é o tipo de pessoas que nós queremos nos envolver, qual é o tipo de pessoas que nós queremos do nosso lado, que tipo de amigo nós queremos. Nós chegamos na rua e você vai ser meu amigo. Não, nós procuramos escolher bem. Até porque quem nunca aqui, né, tomou um esporro da sua mãe, né? Eu vivia tomando esporro da minha mãe. Chegava em casa, né, acontecia uma coisa muito séria, eu falava, mãe, aconteceu isso, 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 isso. Minha mãe perguntava logo, quem é que estava com você? Eu falava, fulano de tal. E eu já falei com você que você não deveria estar com esse tipo de pessoa? E ela sempre falava isso, que provavelmente todo mundo já ouviu. Quem se mistura com porco, farelo come. E essa era a resposta da minha mãe. Quem se mistura com porco, farelo come. E traduzindo isso aí, você escolha bem suas amizades, com quem você ande. Entendeu? Você deve escolher bem quem você está andando. Se você está andando com essa pessoa aí, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que tem um caráter muito bom, as pessoas vão te chegar, vão achar que você é do mesmo nível, tá ali no mesmo padrão daquela pessoa, que você é uma pessoa sem caráter, que você é uma pessoa ruim. Mas se você anda com pessoas boas, né, automaticamente as pessoas é uma pessoa boa, é uma pessoa de bem, né? Então, nós somos pessoas bem seletivas. E ser seletivo, eu não vou dizer que para você, nessa questão aqui, é algo bom, não é algo ruim você ser seletivo, você escolher as pessoas com quem você quer se relacionar, né? Mas, de contrapartida, nós temos que tomar um certo cuidado em relação a essa questão de ser seletivos, né? Porque às vezes a gente acha que nós estamos sendo seletivos, quando, na realidade, nós estamos sendo preconceituosos, né? Então, essa questão, né? Para que não haja confusão, né? E ser preconceituoso, né? A gente estou sendo seletivo. Não, mas às vezes a gente pode estar sendo preconceituoso, né? Eu não vou me relacionar com aquela pessoa ali porque aquela pessoa é negra, ela não é da mesma classe, né?
entendeu? Ela não é da mesma crença, não acredita naquilo que eu acredito, né? Então, há esse certo tipo de cuidado, ou a gente pode estar sendo orgulhosos, né? Quem nunca teve uma briga, quem nunca brigou com um amigo, com um vizinho, né? Com, de repente, até com um irmão em Cristo, né? Porque discutiram por alguma coisa, ou discordaram de alguma coisa, né? Aí ninguém gostou, aí acabou a amizade, aí pararam de se falar um tempo, mas daqui a pouco voltaram, né? Em situações mais extremas, as pessoas ficam com raiva uma da outra, começam a falar mal uma da outra, né? E em situação mais extrema ainda, as pessoas começam a desejar o mal mesmo da outra, não querem mais falar, entendeu? Começam a amizade acaba, por fim, a amizade acaba, né? E isso é algo ruim, né? Isso é algo ruim. Então, esse texto que nós estamos lendo aqui nos desperta justamente para essa questão, né? Do amor e do cuidado que nós devemos ter com o nosso próximo, né? Com o nosso próximo, nós, enquanto cristãos, né? Nós, nós proclamamos, nós dizemos que nós amamos a Jesus, né? Nós dizemos que nós somos seguidores de Jesus, que nós fazemos aquilo que Jesus faz, né? Que nós amamos a Jesus. Nós devemos tomar esse certo tipo de cuidado, né? Nós devemos ter esse tipo de cuidado. Nós podemos ser pessoas que venham ter esse tipo de julgamento para com o nosso próximo, né? E quando nós lemos o texto, né, nós vemos que tanto aquele sacerdote como aquele levita, né, que eram conhecedores da palavra de Deus, que conheciam a palavra de Deus, sabia o que a lei pedia para que eles fizessem nessa questão, né, que eles tinham uma obrigação ali de cuidar daquele homem, né, não só porque eles eram sacerdotes ou eram levitas, era uma questão de humanização, de humano, entendeu? Como humanos, ele vê uma pessoa ali, eles teriam de se compadecer por aquela pessoa ali e levantar o braço e cuidar daquela pessoa. Mas aqueles dois homens fizeram totalmente ao contrário, né? Eles viram aquele homem ali e passaram de largo. Não se importaram com aquela situação. Preferiram não ver, né? Preferiram não ver, né? E a nossa atitude, o texto, ele nos desperta para essa questão, né? Enquanto cristãos, nós devemos ter o cuidado com o nosso próximo, ter o cuidado com o nosso próximo, né? Seguir e ter a consciência de que nós devemos amar nosso próximo assim como Cristo nos amou, né? Imagine se Jesus tivesse esse mesmo tipo de pensamento, imagine se Jesus tivesse esse mesmo tipo de atitude, né? Ah, eu só vou curar quem eu quiser curar. Você, entendeu? O que seria de nós, né? O que seria das nossas vidas se Jesus tomasse a mesma atitude, né? Então Jesus é um grande exemplo para nós cristãos de como deve ser o nosso comportamento quando se diz na questão de você cuidar e tratar e de você se relacionar com o seu próximo. Em Mateus 5, 20 e 24 diz o seguinte: pois eu lhes digo, diz assim, escutem bem, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, prestem atenção, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar do que seu irmão tem, que o seu irmão tem algo contra você, né, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E depois vai e apresente a sua oferta. Então, nós vemos aqui, percebendo que essa questão, né,
ele é algo muito sério, entendeu? Essa questão de você tratar, de você ter um bom relacionamento com o seu próximo, é algo levado muito a sério, né? Tanto que ele vai falar, olha só, se você tem alguma coisa em relação ao seu irmão, se você for apresentar sua oferta, você lembrar que o seu irmão está triste com você, ou está magoado com você, ou você tem alguma coisa que ficou pendente com o seu irmão, né? Ele falou assim, ó, primeiro você se conserte com o seu irmão, você vai e conserta, tenta resolver as coisas com o seu irmão e depois você vai e apresente a sua oferta. Depois você vá e apresente a sua oferta. Então, não é uma questão, né, que deve ser negligenciada, é uma questão que deve ser levada a sério, né? Nós devemos ter esse cuidado, né, com o próximo, né? De você saber, você se preocupar, saber se o seu irmão ele está bem, se ele precisa, se ele necessita, né, de alguma coisa, se ele precisa, né, se tem alguma questão que ficou pendente com o seu irmão, né? Porque a palavra de Deus ela diz que a gente deve ter esse cuidado, né, com o nosso próximo. Todos os dias nós vemos, né? E essa questão, quando eu estava lendo, é uma questão tão assim, tão atual. Nós estamos vendo essa questão todos os dias, né? Eu não sei se agora mais por causa dessa pandemia, mas nós vemos uma mobilização, né, das pessoas, né, de querer fazer o bem. Nessa pandemia a gente viu bastante pessoas se manifestando ou ajudando as pessoas mais carentes, né? Pessoas fazendo doações, pessoas ajudando o próximo, empresas que se manifestaram e doaram cestas básicas para as pessoas, para as favelas, para as comunidades mais carentes, pessoas que estavam sofrendo devido a essa pandemia, né? Estavam sendo bem mais impactadas do que outras pessoas, né? E nós vimos muito essa questão nesses últimos dias, né? Essa mobilização, né? As pessoas se mobilizando para tentar ajudar as pessoas que estavam necessitadas, as pessoas que estavam carentes, que precisavam de ajuda, né? Pessoas que iam, faziam comidas. Isso sempre existiu, mas nós vemos uma mobilização maior nesses últimos dias, né? Em questão de pessoas de rua, né? Que estavam carentes, porque estava tudo fechado e as pessoas não tinham nem como pedir comida, né? As pessoas estavam morrendo de fome na rua. Então a gente viu essa mobilização das pessoas e foi algo bem interessante, né? Que nós vemos assim, nossa, cara, acho que esse mundo ainda de repente tem esperança, porque nós vemos, né? Independente do que eles queriam, se queriam só chamar a atenção, ou se realmente estavam com o coração ali voltado para querer fazer o bem, né? Mas o importante é que fizeram o bem, né? E nós vemos muito. Então é um assunto bem atual e nós, como cristãos, nós devemos nos despertar, né? Justamente para essa questão, que às vezes a gente, a gente deixa essas questões tomar conta da nossa vida, né? Às vezes a gente deixa eu estou falando isso porque, assim, como vocês sabem, eu trabalhei 10 anos no aeroporto, né? Chegou um momento na minha vida, ali no aeroporto, que, sinceramente, eu falei, cara, eu vou ter que procurar algum tipo de tratamento, porque eu não conseguia ficar muito tempo com muita pessoa, mas não era uma questão de preconceito, né? Eu via que eu não conseguia, porque eu passava por uma pressão muito grande, né? E ali no aeroporto eu vivenciei muitas situações ruins de pessoas ruins. Eu falava, cara, o ser humano é uma coisa que tem que ser estudado, cara, porque não é possível, entendeu? Por uma coisa mínima as pessoas te xingavam, as pessoas te oprimiam, as pessoas te agrediam, entendeu? E por inúmeras vezes fui xingado, minha mãe foi xingada, eu fui xingado, e você saía do aeroporto, nossa, com aquela carga tão grande, né? Com aquela opressão tão grande, né? Que eu chegava em casa que eu não queria ver ninguém, eu queria só ficar sozinho, eu não queria ver ninguém, eu não queria me relacionar com muita gente. Então, assim, eu comecei a perceber que em lugares que eu ia que tinha muita gente, eu procurava ficar completamente isolado. Falar, cara, eu tô com algum problema, eu preciso tratar isso, porque e eu começava a ficar me sentindo incomodado em relação a isso. Porque Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que tratar isso, entendeu? Porque eu comecei a pegar um tipo de ranço mesmo, de começar a ficar no meio de muita gente ali. Eu comecei,
entendeu? Porque eu começava a ver a maldade das pessoas, né? Como as pessoas eram ruins, como as pessoas ali, as pessoas, quando eu queria ser mais, elas eram mais mesmo, entendeu? Então, passei por essa questão, né? E a gente vê assim, essa questão todos os dias, né, no nosso dia a dia, quando a gente vai ver um jornal, você vê que o pai matou o filho, ou o filho matou o pai por causa de herança, ou por qualquer outra questão, a mulher matou o marido porque traiu, ou porque fez qualquer outra coisa, né? Ou o marido matou a mulher por causa de ciúme, por causa de outros assuntos, né? Por preconceito, né? As pessoas se matam, né? Por coisas banais, né? Esses dias eu estava vendo na reportagem, o cara matou um outro rapaz por R$ 20. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa matou o cara por causa de R$ 20, né? Eu falei, nossa, não é possível. Será que nossa, as coisas estão tão desesperadoras assim, porque o outro cidadão lá encontrou, só porque o cara devia R$ 20 a ele, e ele foi lá e matou o cara. Então são assuntos assim, você falando, meu Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente, enquanto cristão, nós devemos nos preocupar, né, nessas questões sociais, né? E esse texto ele fala muito sobre essa questão, né? Da questão de você não negligenciar as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão precisando, né? Às vezes nós passamos pela rua, nós vemos um mendigo na rua e nós passamos lá, às vezes tá uma cena tão comum na nossa vida que isso não mexe mais conosco, não nos incomoda mais, né? Se tornou uma cena normal na nossa vida, a gente passar e ver e a gente não se importar, e a gente não ligar mais. Mas o texto diz que nós devemos sim nos preocupar com essas questões, nós devemos nos importar com essa questão. Nós devemos nos importar, e é justamente isso que Jesus estava falando para aquele homem ali. Você sabe o que tem que ser feito. O que a lei diz? Ah, a lei diz isso. Então vá lá e faça isso. Vai lá e faça o que tem que ser feito. Não negligencie aquilo que você tem que fazer, né? Não vá dar uma de João sem braço e falar, isso dali é algo normal, deixa para lá e eu não quero saber, né? Às vezes a gente quer ir para o céu, mas a gente quer ir para o céu de qualquer maneira, a gente quer ir para o céu do nosso jeito. A gente quer herdar a vida eterna, mas às vezes a gente quer entrar lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Mas não é de qualquer maneira que a gente vai ter acesso, né? Não é de qualquer maneira. Jesus disse que nós devemos cumprir a lei, fazer a lei, cumprir a lei, né? Nós devemos o quê? Amar o nosso próximo. Isso é uma questão muito séria que é levado na Bíblia, né? E que nós, como cristãos, também devemos levar a sério. Em 1 Pedro, deixa eu ler aqui. Já passaram quantos minutos? Já estou quase terminando, tá, pessoal? E a palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 12, 17 e 18. Todos os dias, desculpa, não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E em 1 Pedro 3, 8, 15 diz o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insultos com insultos. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor voltará-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia,
mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham aquilo, não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem, santifiquem Cristo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu estou lendo meio assim porque a letra está bem pequenininha, tá, pessoal? Desculpa. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, Romanos 12, 17. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. O que depender de você, vive em paz. Procure viver em paz com todos, né? Nós vamos lidar, como eu posso dizer, nós não vamos se dar bem com todos, né? Posso dizer assim. Você não vai viver de amores com todos, né? Abraçando e beijando, né? Você não vai ter sempre um bom relacionamento ali com todo mundo. Mas a palavra que nós acabamos de ler significa justamente isso. Mas o que depender de você, vive em paz com todos. O que depender de você, procure fazer o bem, procure viver em paz, procure fazer aquilo que é certo, né? O que depender de nós cristãos, às vezes a gente vê que tem pessoas que querem ser ruins, que querem, né, viver na prática da maldade, fazer ruindade mesmo, né? E a gente está sujeito a isso, é com o vizinho, é com o irmão, é com o amigo, né? A gente está sujeito a esse tipo de coisa, mas a palavra de Deus diz assim, o que depender de você, vive em paz. Procure viver em paz com todos. João diz o seguinte, nos amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a quem? Ao seu irmão. Não adianta a gente encher a nossa boca para dizer que, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas se a gente não consegue obedecer a palavra de Deus, né? Quando se trata na questão de você amar o próximo, né? A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela é bem clara, né? Não adianta você abrir a boca e falar assim, nossa, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, né? Mas quando se trata na questão de você procurar viver em paz com todos, de você amar o teu próximo, né? Você não faz o que tem que ser feito, né? É o que estava acontecendo com aquele homem. Conhecia a lei, sabia o que a lei pedia, sabia o que tinha que ser feito, mas não fazia, né? Então a gente tem que ter o cuidado naquilo que a palavra de Deus pede para que a gente faça. E a gente deve cumprir a palavra de Deus assim do jeito que ela está pedindo que a gente cumpra, que a gente faça, né? Não adianta a gente ler a palavra e fazer e cumprir a palavra pela metade. Mas nós devemos fazer. É difícil, é difícil. Não adianta eu querer dizer assim, foi justamente o que eu falei, você ter um relacionamento com pessoas é muito difícil, é muito complicado, que às vezes vai ter toda uma questão, né? Mas a palavra diz, o que depender de você, vive em paz. Você vai debater, você vai ter conflitos, né? Mas isso não significa que as pessoas não possam viver em paz, não possam viver, e a gente vive isso. Por isso que eu estou dizendo que é um tema bem atual, que a gente vive, né? Está vivendo essa questão, né? Você não pode dar opinião, você não consegue dar opinião de nada. Se você diz que você gosta do Lula, você é arriscado que tomar um tiro. Se você diz que é Bolsonaro, você toma uma facada, né? Você não tem para onde você correr. Então, assim, às vezes você fica quieto, você fica calado. Se me perguntar se eu
quem eu gosto, eu falo, eu não gosto de ninguém. Eu sou nulo nessa questão de política, eu não falo nada. Porque senão, se eu falar que eu gosto do Lula, os caras tomam pedrada. Se eu falo que eu gosto do Bolsonaro, eu vou tomar uma facada. Né? Então, Daniel, deixa eu então você interromper não um sei pouquinho, para onde Daniel. fala. Aí você fala, não gosto do Lula. Aí fala que não gosta do Bolsonaro. Te chamam de quê? Isentão. Aí você passa a ser o isentão. É, então, Não tem assim, saída, não. pois é. Então, assim, você prefere em questões como essa, você ficar. Ó, vou ficar calado nessa questão aqui, porque eu prefiro ficar calado, porque as pessoas não respeitam mais a opinião, não conseguem fazer um debate tranquilo, né? Não sabem respeitar a opinião do próximo, né? Ah, se eu gosto de fulano de tal, se eu não gosto de fulano de tal, tudo bem, eu respeito, né? Você com a sua opinião, eu com a minha, e a gente vai conseguir lidar bem com isso, a gente vai conseguir se respeitar, mas o que acontece? As pessoas não conseguem nem respeitar isso, nem essa questão, né? Entendeu? Então, assim, e as pessoas ficam com raiva, cara. A gente via essa questão e as pessoas, famílias, deixaram famílias, hein? Eu tô falando famílias, né? As famílias, o pai deixou de falar com o pai, e irmão deixou de falar com o irmão, entendeu? Por questões bobas, entendeu? Simplesmente pelo fato de que eu não conseguia respeitar a opinião do próximo, entendeu? A decisão do próximo, entendeu? Então, assim, então, a gente, enquanto cristãos, nós devemos ter esse tipo de cuidados, né? No trato, no relacionamento. E eu não estou falando só de pessoas, não, eu estou falando de gente de igreja também. A gente vivenciou isso, entendeu? E o que mais vai impactar é a relação a isso, que a igreja que deveria tomar o cuidado nessas questões, nós vimos aí nos últimos tempos que pessoas que, né, que se levantaram, igreja, pastores e as pessoas ficavam debatendo, né, em questões que não deveriam estar, em parte, se preocupando como cidadãos, mas enquanto cristãos, eles deveriam estar mais atentos em relação a isso, de procurar fazer o bem. Então, você via as pessoas debatendo e as pessoas indo para as redes sociais e falavam, entendeu? Enquanto na realidade eles deveriam estar se preocupando com outras questões, né? Com outras questões. Então a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que nós devemos estar atentos, né? Nós devemos tomar alguns cuidados em relação a isso, né? Então, do cuidado, no carinho para com o próximo, né? Se a gente diz que a gente ama Deus, então que a gente cumpra aquilo que a palavra de Deus está pedindo para que a gente faça. Se a palavra de Deus diz o seguinte, assim, ó, se você quer dar a vida eterna, né, faça aquilo que a palavra de Deus está pedindo que você faça, né? Faça aquilo que a Bíblia está pedindo que você faça aquilo que a lei pede para que você faça, né? Não negligencie aquilo que a palavra de Deus está pedindo para que você faça. Tenha um cuidado, tenha um carinho com o próximo, né? Não negligencie o próximo que está precisando, que está necessitando, mas esteja com seu braço sempre pronto para estender, para levantar aquelas pessoas que precisam de você, que necessitam daquilo que você tem. Você tem a palavra de Deus, você tem uma palavra de esperança para dar para essas pessoas, né? Então que a gente não venha negligenciar, mas que a gente possa ter a mesma atitude daquele samaritano. Porque qual era a atitude daquele samaritano? Se aquela pessoa tivesse sido apedrejada, que estava na beira do caminho, fosse um judeu, o certo, pelo aquilo que a gente lê a palavra de Deus, o samaritano não queria nem saber quem é aquele cara. Ele ia passar de largo, não queria nem saber, né? A única pessoa que a gente achou que não iria ajudar aquele cara ali era o samaritano. Mas a gente vê ao contrário, né? A Bíblia não deixa aquele homem ali anônimo. Não diz se ele era judeu, não diz se ele era samaritano, qual era a condição social dele, o que ele fazia. Era uma pessoa. Era uma pessoa que estava ali, né? É justamente esse o ponto. É uma pessoa que está precisando, né? Independente de quem ele é. Se ele era negro, se era judeu, se era samaritano, não importa. A Bíblia deixa ele anônimo. Justamente para levantar essa questão. Não importa quem está ali. A gente tem que
fazer o bem justamente sem olhar a quem. Quem é aquela pessoa, né? Sem julgar, sem colocar barreiras nenhuma, e levantar a mão para ajudar, né? Esses dias eu preguei em relação a o filho da viúva de Naim, né? Jesus dá um grande exemplo de amor, de se colocar no lugar do próximo. Ele olha para aquela mulher, a Bíblia fala que ele se encheu de íntima compaixão por aquela mulher. Quem era aquela mulher? Jesus não conhecia, não sabia quem era, né? Só sabia que ela era viúva, né? Já estava sofrendo por isso, né? Já tinha uma grande dificuldade por isso. E Jesus viu que a situação dela piorou mais ainda, porque ela agora ficou sozinha, não tinha mais ninguém, né? Quem iria ajudar aquela mulher? Ela ia ficar à mercê, né, das pessoas, da ajuda e da caridade das pessoas, né? E Jesus olha para aquela mulher, se enche de compaixão por ela, quer dizer, se coloca no lugar daquela mulher, né? E sem olhar, e Jesus olha para aquela mulher sabe, seu coração se enche de compaixão por ela, né? E faz aquele milagre ali na vida daquela mulher, né? Faz aquele milagre na vida daquela mulher. Então, Jesus, para nós cristãos, ele tem que ser a base, ele tem que ser um referencial, né, de muitas questões e principalmente nessa questão do tratar e do cuidar do próximo, sem você julgar, sem você olhar a classe social, sem você olhar, você tem a oportunidade de você fazer o bem, você faça o bem. Finalizando aqui, Jesus disse para aquele homem: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem. E ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo, né? Aqui na parábola do bom samaritano são mencionados 5 personagens, né? São mencionados 5 personagens. E eu estou tirando aqui os ladrões, hein? Com exceção deles. Foi o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem, né? Desses aqui que eu falei, né, a figura central é o samaritano. Desse daqui que eu falei. Jesus, ele, em relação ao homem que foi ali assaltado, Jesus, ele, como eu já tinha falado, Jesus, ele não diz nada acerca daquele homem, né? Não fala nada, é uma figura anônima. Não se sabe a sua ocupação, a sua condição social, qual era a nacionalidade e nem qual era o objetivo da viagem dele, né? Tudo que se sabe é que o que foi é que ele estava passando pela estrada, né? E que aquele homem ele foi alvejado por aqueles homens e ficou numa condição precária, né? Então, o significado da palavra da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede, né, a narrativa de Jesus. Que diz assim: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Para a gente concluir, Jesus responde assim, essa questão. O próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de que seja. Tá bom, queridos? Então, fica essa mensagem aqui para vocês, né, que o nosso próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de quem seja. Tá bom? Deus abençoe. Desculpe pelo horário que passou aí. Tá bom? Mas que Deus ele possa ter falado conosco nessa palavra. Hein, Daniel? Resumindo, aquilo que Jesus disse, né? Quem ama somente aqueles que o amam, tá fazendo nada demais. Nada Se eu demais, amar pastor. e gostar somente das pessoas que gostam de mim, É fácil, pastor. eu não estou fazendo nada demais. Todo mundo é assim. Todo mundo. Então, a pessoa ruim, ele gosta do outro ruim. A pessoa boa também gosta da outra pessoa boa. Gostar só dos bons, só das pessoas boas, não é vantagem nenhuma. Jesus disse: olha, vocês têm que amar os seus inimigos. Aí que a coisa fica mais apertada. Então é isso, mas para fazer o que todo mundo faz, não tem vantagem nenhuma.
tem que fazer diferente. E o fazer diferente é isso, exatamente o que Jesus disse, olha. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu vou amar somente quem me ama, aí eu não estou fazendo muita vantagem, não. É isso. Verdade. Mais alguém, gente? A explanação do Daniel foi bem completa ali, abrangeu tudo que tinha que falar da parábola. Não tem muito mais o que acrescentar, não. Bom, só para sempre tem alguma coisa para gente observar, né? Assim, o que eu observei, ele até começou a falar alguma coisa de preconceito. Se você for reparar, a parábola tem uma questãozinha de preconceito ali bem sutil. A questão do samaritano. Você fala do bom samaritano. Ou seja, já deixa bem nas entrelinhas que o samaritano, a maioria não era boa. Você tira um para dizer que é bom. O restante é tudo ruim. Tudo mal, tudo do mal. Então, assim, existiu uma questão ali de preconceito nessa questão. Óbvio que é histórica, tal, aquela coisa toda do Monte Não tira Gerizim, da questão a questão ali do cativeiro, tal, dessas questões todas que foram ali históricas, né? Interessante que até hoje ainda existem samaritanos, né? Eles habitam lá naquele monte lá. Parei aqui para dar uma pesquisada. E super interessante, né? Existem judeus, existem samaritanos até os dias de hoje, né? É bem interessante. E também uma coisa que salta também aos olhos é o que é mencionado ali na parábola, né? Isso também é meio batido, mas enfim, né? Tem um sacerdote, que seria um representante de Deus aqui, e teria o levita, que é uma tribo separada para exercer vamos dizer, esse trabalho ali de estar ali no templo, fazendo as coisas ali, não só no templo, né? Como o nosso irmão Andrew nos mostrou aquela questão de levar a arca, os levitas tinham essa questão também, e vários outros trabalhos, né? Então eles, assim, entre aspas, seriam os primeiros a ter que exercer essa questão da caridade com aquela pessoa que estava ali. Mas não foi bem essa, né? Ficou para o bom samaritano, né? Aquela exceção, né? Enfim, é bem interessante. Eu acho que valia a pena cada um, se tiver um tempinho, depois dar uma pesquisada, como eu fiz aqui, sobre o povo samaritano. É bem bem rico. Sim, eu dei uma pesquisada aqui enquanto estava ouvindo também a ministração do Daniel, tem muita coisa. É bem interessante porque a Bíblia fala muito pouca coisa mesmo, né? Tem aquela passagem também de Jesus com a mulher samaritana, né? E também volta com essa questão da onde adorar. Interessante que os samaritanos, eles utilizam o Pentateuco, eles não aceitam a questão da passagem oral da lei, que é o Talmud, eles não aceitam isso, né? E eles acrescentaram o 11º mandamento, que é adorar no Monte Gerizim. É muito interessante. Legal. Essa é as colocações só para acrescentar aí. Amém. Olá, bom dia. Bom dia, Ayrton. Bom dia. Finalmente, dia. para ouvir, ser ouvido. Eu gostaria de fazer umas colocações, umas contribuições aí à reflexão, Amém. beleza? Fica à vontade, cara. É muito rico sempre, né, ver essas parábolas, porque a gente pode extrair vários ensinamentos, né? Primeiro que ela é um produto de uma provocação, né? Ali a gente vê o perito da lei. Para você ser perito em uma determinada matéria, você precisa ser um grande conhecedor.
acerca daquele determinado assunto, né? O nome perito já remete a isso, né? E ele chega diante de Jesus não como um cara que estava ali para aprender, mas um cara que estava ali para inquirir, né? Era um cara que era um autoconhecedor acerca da lei e que chega ali para Jesus para poder inquirir aquele suposto mestre que estava se levantando, né? Então ele faz perguntas acerca do objeto que era a lei e Jesus, sabendo a intenção dele, não responde a ele, responde a ele com outra pergunta. Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta, fazendo ele mesmo responder. Vai para a questão da parábola, que é justamente o produto desse diálogo entre ele e o perito, né? Então, ele ilustra aquela inquirição com uma parábola. E, na verdade, nessa parábola, Jesus se mostra bastante irônico e provocador também. Ele é irônico e provocador nessa parábola, porque, primeiro, ele como Daniel colocou aí, ele coloca ele inclui nessa parábola os personagens, né? O levita, o sacerdote. E como personagem central da parábola, ele coloca um samaritano como um homem piedoso. Curioso que ele não coloca o judeu como um homem piedoso. Ele coloca o samaritano, que era considerado pelos judeus cerimonialmente impuro, como um homem piedoso, como um homem humanizado, entendeu? Mesmo não tendo todo aquele arcabouço do teórico do judaísmo, ele se mostra um homem piedoso. E na parábola, você observa bem que aqui, tanto o sacerdote como o levita, eles passam ao longe, ou seja, eles demonstram eles demonstram mais apego ao protocolo religioso, que eles deduzem que o homem estava morto e um homem santo não poderia tocar no cadáver, né? Então, eles mostram mais apego ao cerimonial religioso, que não poderia tocar, digamos assim, no cadáver. E o samaritano vai lá e mete a mão, né, no cara e trata e faz tudo aquilo que teria que ser feito em razão do próximo. Nós observamos, né, que a síntese que eu tiro disso aí, né, o que Jesus está querendo passar, na minha compreensão, não podemos perder a sensibilidade humana, sabe? Não podemos, em nome de quem quer, do que quer que seja, se sensibilizar ou se desumanizar. Nem que seja o melhor dos argumentos, sabe? No caso do levito e do sacerdote, o argumento era o protocolo religioso, entendeu? E eles mostraram uma sensibilidade humana, sabe? Não importa. E Jesus coloca, inclui o samaritano como um homem piedoso, né? Sem a religião certa, mas fazendo a coisa certa, entenderam? Ele não tinha a religião certa, que era considerada pelos judeus, a religião certa era o judaísmo, mas ele estava fazendo a coisa certa, ele estava sendo humano, ele estava praticando aquilo que Jesus apontou como o maior mandamento, né? Servir ao próximo. Enfim, ele fez isso, ele mostrou que, apesar de não ter o arcabouço legal, a ortodoxia religiosa, ele tinha a humanidade, ele tinha ainda a sensibilidade humana de se deparar com o próximo, com a dor do próximo, e ir lá socorrer e assistir. Ele não só socorreu, mas ele também assistiu aquela pessoa, entendeu? Então, essa é a grande, eu acho que é a grande essência, né? É a religiosidade que tinha perdido essa essência, estava apegada aos seus protocolos.
enquanto que aqueles que não eram considerados cerimonialmente puros ainda estavam bem sensíveis na questão da humana. Então, essa fica a grande lição para a gente dessa lição, né? Que nós não podemos não nos desumanizar em nome de nada, né? Nem em nome de Deus a gente pode se desumanizar. No decorrer da história, a gente vê guerras e guerras e guerras e guerras matando outro ser humano em nome de Deus, né? Então é um processo de desumanização, de sensibilidade. Tá bom, queridos? Essa era a minha contribuição, que eu queria dar a reflexão. Amém. Mais alguém, pessoal? Daniel, é com você, então. Amém. Pode orar? Pode orar. Amém. Obrigado por todos. Desculpem qualquer coisa aí. Espero que essa lição possa ter agregado bastante coisa na vida de vocês, como agregou na minha. Foram grandes lições. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Pai, nós te agradecemos a Deus por esta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que compartilharam comigo dessa palavra, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai, nessa manhã. Continue falando conosco, ó Pai, assim como o Senhor falou nessa manhã. Abençoe o nosso culto de logo mais à noite. A Tua palavra que será ministrada, os louvores que serão entoados ao Teu nome, ó Pai amado. Deus amado, que possamos todos os dias aprender com a Tua palavra, que não venhamos negligenciar a Tua palavra, Senhor, quando se trata da questão de cuidar e de amar ao próximo, Pai, que não venhamos negligenciar, ó Pai amado, mas que possamos encher o nosso coração de amor, de compaixão, Senhor, ó Deus amado, para, assim como o nosso próximo, Senhor, precisar, ó Pai, da nossa ajuda, precisar de uma palavra, Senhor, que possamos estar sempre prontos e preparados para ajudar, ó Pai, sem olhar a quem, sem julgar, ó Pai, ó Deus amado, nós possamos, com o nosso coração aberto, Senhor, estar pronto para ajudar o nosso próximo. É isso que nós pedimos, agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.